Hello, titia chegou, minha gente! Eu acredito que eu nunca tenha feito aqui neste canal leitura de mensagens do Cryon, se não me falha a memória. Pois bem, tem um blog chamado de Coração a Coração que eu gosto muito, eu já li mensagens desse blog aqui. E tem uma mensagem aqui justamente dessa última segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, do Cryon, através de Lee Carroll, e o título é: O Messias realmente retornará? Vamos lá. Publicado em 19 de maio, tá? Mas é uma mensagem de março de 2025. O Messias realmente retornará? Saudações, queridos. Eu sou o Cryon do Serviço Magnético. Esta pode ser uma questão urgente para alguns com certas crenças espirituais. E se fosse mais do que isso? E se houvesse um Messias a mais do que você imaginava? Ou 2? Ou 3? E se a questão for: todos os Messias retornarão? Se você começar a estudar os sistemas de crenças deste planeta e os bilhões que estão comprometidos com eles, descobrirá que, dos 5 principais sistemas espirituais, 4 deles estão esperando o retorno de um Messias, de um mestre. Não é Messias, estão esperando o retorno de um mestre. Você pode achar que é uma coincidência, ou talvez seja parte do que você está vivenciando agora. Talvez até seja isso que os nativos disseram. E se todos eles já estiverem de volta? Caros amigos, quero apresentar algo que é controverso para muitos. Aqueles que cresceram em um sistema de crenças e foram programados em um sistema de crenças, mesmo que seja de amor, passaram a esperar o retorno de um mestre. E em quase todos os casos, o objetivo do retorno é salvar este planeta da turbulência. Um mestre que retornará, virá e dará paz em tempos que não são pacíficos. Eles retribuirão o amor, talvez a um planeta que não o tenha. Então, os Messias que retornam, não importa quantos sejam ou de qual sistema de crenças, todos parecem ter o mesmo propósito: trazer paz ao planeta Terra. Caros amigos, vou fazer um anúncio aqui e depois darei uma explicação um pouco mais detalhada. Isso sempre foi uma metáfora. Sempre. Em vez de um ser humano retornar e de alguma forma descer dos céus e fazer algum tipo de anúncio e construir um templo no planeta e governá-lo, que é a aparição, você poderia dizer, a visualização que é dada, que foi dada a você, que foi dada a todos vocês como uma realidade 3D. E se em vez disso fosse uma metáfora para a consciência do mestre que você está esperando, que seria então colocada no planeta em um determinado momento, que seria infundida na consciência da humanidade com as ferramentas que ajudariam na paz? E se eles fossem mais do que um mestre? Pois é assim, independentes, em muitos sistemas de crenças não são os mesmos. Na verdade, são muitos. Há muito mais, inclusive, do que aqueles representados em seus sistemas de crenças. E muitos povos indígenas tinham o mesmo tipo de percepção ou crença. O que estou lhes dizendo agora é que todos eles juntos retornaram a este planeta e se imbuíram nesta grade de consciência que é deles, no campo que é deles, para fazer exatamente o que vocês esperam. Os Messias estão aqui. Não como seres humanos físicos, mas como uma consciência de amor, graça, beleza, sabedoria e compreensão que você sabe que eles representam. Você pode então sentar-se por um momento, quaisquer que tenham sido seus ensinamentos, e perceber que eles retornaram? Eles estão de volta. O interessante é que essa mudança específica em que você está é aquela que mencionamos e falamos tantas vezes. É aquela sobre qual eu mesmo falei. Em 1993, apresentei a vocês que essa velha consciência estava ultrapassada e agora precisava começar a mudar em direção a uma nova consciência. Essa foi a mensagem que dei, com amor. Algo que você merece está chegando.
Não o Armagedon dos anos 2000, como lhes foi dito. Não algum tipo de mestre que retornaria e tomaria conta do planeta, como lhe disseram, mas algo mais grandioso. Um tempo em que toda a humanidade começaria a absorver a maestria e lentamente teria os atributos do mestre que vocês esperam. É isso que está acontecendo, começando fortemente neste planeta, à medida que vocês começam a corrigir algumas coisas de uma energia velha e envelhecida que ainda está lutando contra vocês agora. Você está atualmente sentado na batalha da nova e da velha consciência. Alguns chamariam isso de escuridão e luz. É assim que a velha consciência lhe parece. Uma ideia mais sombria de que um país deve atacar outros países, de que os recursos não devem ser compartilhados, mas conquistados. Essa é uma energia antiga que está com você há séculos. E isso só começou a mudar na última década ou duas. É por isso que você está começando a ver uma verdadeira dicotomia na forma como as pessoas pensam, no que as pessoas fazem. As ideias que eles podem ter para seguir em frente começam a ser muito diferentes. É a lacuna de consciência que previmos e ela está aqui. Um dia eles vão olhar para você e suas ideias e dizer: você é louco, você é maluco. A humanidade, a história mostrarão que você é louco, porque isso nunca aconteceu antes. E aqui você estava dizendo: isto vai acontecer. Eles não estão olhando ao redor para ver os atributos que estão acontecendo, que estão começando a provar que estão acontecendo. Queridos, a luz está vencendo, não importa o que vocês estejam assistindo na televisão. A luz está vencendo. E se você for julgar este planeta pela mídia, você não terá muita paz. Quero que você pare de fazer isso. Talvez recebam notícias de outras áreas, de outras maneiras mais compassivas de profissionais. Entre em seu coração e entenda que não importa o que você acha que está errado com o mundo, ou seu país, ou a maneira como as coisas estão funcionando, a compaixão começa a vencer. E você verá isso em muitas áreas, de humanos começando a se mover de maneira como eles acham que as coisas funcionam. Até mesmo as corporações e eventualmente até os governos estão caminhando para uma maneira mais compassiva de se apresentar, de se escolher, de trabalhar com os outros, de entender que a humanidade precisa desse tipo de coisa que é nova e original. E a ideia e o pensamento avassaladores de reconhecer que a história não se repetirá novamente. Uma das razões é que todos esses messias e as energias daquilo que era esperado que retornasse estão aqui. Você consegue imaginar por um momento o amor, a sabedoria e a maestria dos messias que deveriam retornar a este planeta? Eles seriam uma ferramenta para você. Você poderia esperar que um humano voltasse e assumisse o comando. Essa é uma ideia muito antiga e que tira o seu poder. Porque aí está você mais uma vez, em um sistema que diz que você não precisa fazer nada, porque tudo será feito por você ou para você, e você é simplesmente uma vítima do que acontece, e você espera que funcione. Esse é um pensamento de energia antiga. Em vez disso, aqui está a verdade. Você é magnífico, tem sabedoria dentro de você e ela sempre esteve aí. E à medida que o véu é levantado levemente, você começa a ver a sabedoria, a maturidade, a intuição do que está por vir, a partir das ferramentas que lhes são apresentadas pelos mestres que agora estão com você. E se esse sempre tivesse sido um plano? Um Messias que retorna é uma consciência de um Messias que retorna para imbuir você com o poder da mudança. Não é como se você ficasse sentado ali observando-o trabalhar de alguma forma negativa ou positiva, como lhe disseram. Mas e se vocês forem aqueles que começam a mudar, a melhorar e a viver mais por causa disso? Precisa ser acompanhado da sua intenção e da sua crença, queridos. E muitos aguardam torcendo as mãos, abre aspas. É horrível, nunca foi pior. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Fecha aspas. E tudo isso cria medo. E lá ficarão enquanto desejarem, sem luz, com medo do amanhã, olhando para os outros para descobrir o que podem fazer, como podem mudar isso, em vez de entrar em seus corações e entender que podem mudar isso. Veja bem, consciência é energia. E se isso for verdade, estiver provado que é, o próximo passo para você é criar a consciência de luz, de paz, mesmo enquanto estiver sentado aí.
e apagar o medo e a preocupação consigo mesmos, criar paz na grade de consciência do planeta, o campo. Você faz parte de um sistema energético muito grande chamado consciência. As ferramentas estão aqui, os mestres retornaram, você tem uma escolha. Podem ficar no armário preocupados e chorando ou sair e dizer, abre aspas, eu sou poderosa, sou compassiva e mesmo quando não vejo as coisas que quero, as visualizo chegando. Criarei luz em minha própria vida primeiro, estarei em paz com essas coisas, dormirei melhor, viverei mais, não terei a dor da preocupação e com isso mudarei o campo e com isso outros o verão e sentirão e com isso me imbuirei da beleza dos Messias que retornam, que me disseram que retornariam e retornaram, fecha aspas. Esta é uma mensagem poderosa para vocês, para todos vocês, de que o que vocês esperavam que retornasse, mudasse este planeta e criasse luz, está aqui. Mas aqui é diferente do que lhe disseram. Ele está aqui, de pé, ao seu lado com a mão estendida. Seus professores favoritos, abre aspas, olha, sim, estou de volta, pegue minha mão, fecha aspas. Que tal isso? Juntos nos libertaremos do medo. Juntos estaremos livres de preocupações. Não olhem muito ao seu redor e acredite no que os outros lhe dizem, de que alguma forma definem sua preocupação. É isso que está acontecendo. Você assiste à mídia, eles lhe dizem com o que se preocupar, você faz exatamente isso. Depois você voltará a assistir e talvez até compre alguns dos produtos deles. Você vê onde isso vai dar. Não é isso que está acontecendo no planeta. Há luz aqui. A compaixão aqui, há mais pessoas dedicadas a ajudar os outros do que nunca, com esperança por uma terra mais compassiva, um governo mais compassivo, uma estrutura corporativa mais compassiva e até talvez uma igreja mais compassiva. Acredite ou não, todas essas coisas são possíveis, algumas delas em andamento, todas elas são alcançáveis. É por isso que você está aqui, você veio para isso. Você não veio aqui para se preocupar, você não veio para ser uma vítima, você veio para ser um mestre. Queridos, eu sou o Cryon, eu não lhes contaria essas coisas se elas não fossem assim. Estou apaixonado por todos vocês e assim é. Cryon. Ok, tá aqui, blog de coração a coração e aqui é uma mensagem que simplesmente corrobora, né, com a minha visão de vida, essa questão, né, do retorno do Messias, né, sempre direcionada à figura do Mestre Jesus. E eu lembro que eu era muito novinha e falava, mas vai voltar? Jesus vai voltar como se ele nunca foi? E hoje, obviamente, né, passados muitos anos e depois de muito conteúdo e alguns anos de estudo, eu entendo que não é nem essa questão dele não ter ido, porque de fato ele nunca foi, mas o que retorna realmente a consciência crística. São muitos mestres, de fato, Jesus é um deles, né, que tem obviamente uma figura, né, uma imagem marcante para a humanidade por toda a sua história, independentemente, né, do quanto a história dele é escondida para a humanidade, mas a figura dele é altamente emblemática por todo o amor que ele veio exemplificar pela sua mensagem magnífica. E ele foi um dos primeiros a nos dizer, né, pelo menos aí os registros, vós sois deuses, o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, ou seja, vocês são mestres. Porque se ele é um mestre, nós também somos. E é isso que essa imagem do Cryon, mais uma vez, vem nos lembrar, né? Vem trazer essa visão também de que não é, né? Nós não estamos falando apenas de um mestre, até porque realmente algumas filosofias estão à espera, né, deste mestre, cada uma dentro da sua cultura, da sua própria vivência, enfim, não é isso que está em xeque aqui. E em xeque nem é a palavra, né? Não é isso que está sendo abordado aqui, mas é interessante a gente entender o seguinte, essa ideia
do retorno de um Messias ou de um mestre traz uma inércia muito grande para aqueles que estão altamente mergulhados em dogmas e crenças, onde ele vem, como foi dito lá atrás, né? Ele veio para pagar os nossos pecados, né? Para arcar, né? Para remover, né? Remover os nossos pecados. É muita folga você querer que uma única criatura dê conta, não é nem pecado, porque vocês sabem que eu não corroboro desse tipo de coisa, mas dê conta das consequências de toda uma humanidade, gente. Que historinha da carochinha é essa? Pelo amor de Deus, e tem muita gente que está esperando ele voltar para remover lá os pecados. Faz o diabo na vida dos outros. Aí encontra Jesus, está tudo resolvido. Vai lá, reza lá a penitência de 10 terços, nunca vi rezar ser penitência, eu já falei disso. Como é que você pode você pode determinar que a pessoa está aqui, tua penitência é rezar isso, aquilo, outro? Já há uma distorção logo de cara, porque orar nunca foi penitência. Aliás, é a ferramenta que nos conecta, né, às energias superiores. E quando eu digo orar, eu não estou falando de nada ensaiado. Orar muitas vezes é você parar lá 2 minutos e dizer gratidão. Ou é dizer, me ajuda, estou precisando de ajuda. Mas de coração. Mas voltando para eu não perder o fio da meada. Muitas filosofias usam disso. Você faz um inferno da vida dos outros, aí você bota uma Bíblia debaixo do braço, você reza lá o que precisa rezar, vai lá para o templo, para a igreja, para o centro, para o que for, vê a palestra, estuda o livro de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, tá? Mas no teu dia a dia tu não faz nada que preste, mas fica esperando alguém vir te salvar. No comments, eu nem vou entrar no mérito da questão. O fato é que, segundo essa mensagem do Cryon, e eu concordo em gênero, número e grau, eles já estão aqui. Porque é a consciência desses mestres que está aqui, é a consciência crística que está aqui. Muitos de nós hoje somos pessoas muito mais compassivas e amorosas do que jamais fomos. Muitos de nós estamos acessando a nossa melhor versão de alma. Muitos de nós estamos atravessando processos onde a gente olha, acontece determinada situação, a gente para, respira e olha e pensa assim, puxa, em outros momentos eu já teria dado uma voadora no peito dessa criatura. Eu já teria entrado com o pé na porta. Não sinto necessidade de fazer isso. Entendo que isso não é o melhor caminho e estou bem por isso. Isso é evolução. Não quer dizer que você vai ser um pamonha ou um banana. Quer dizer que você aprende que existem coisas, vamos dizer assim, que são muito mais importantes. Como o respeito, como nosso querido Vital sempre diz, respeito, amor e compaixão. Nem sempre a gente consegue sentir amor por certas criaturas. Mas isso não significa que a gente precise odiá-las, ou que a gente precise desejar o mal a elas. Compaixão já é um ótimo começo. E muitos de nós já conseguimos, né, sentir e expressar compaixão. Ele fala aqui, né, de 93, quando ele falava já desta necessidade, dessa mudança de consciência, e hoje a gente vive em pleno 2025, ele fala, né, que de 2 décadas para cá as coisas se intensificaram muito nessa questão energética, e a gente vê, de fato, mudanças significativas. Mesmo, né, a questão do despertar, muita gente realmente antenada e questionando certos absurdos que acontecem por aí, e muitas pessoas que tiveram a coragem de dar a carinha para bater, falando de coisas que normalmente não se fala, mesmo engolindo, né, rótulos como teóricos de conspiração, loucos, negacionistas e outras cositas mais que não cabem aqui nesse momento, mas que têm sido, são essas as pessoas que têm muitas vezes colaborado para o processo de outras, que sentem a mesma coisa, mas não têm a coragem, né, não tem um incentivo de conversar ou de falar. A gente sabe não.
chegaria um momento, a gente sabe que existe um plano maior, né? E chegaria um momento que a Terra passaria por uma grande transformação, porque este planeta está destinado a ser um mundo venturoso, vamos dizer assim, né? Um mundo de amor, um mundo de... Meu Deus do céu, como é que os espíritas falam? Se eu fosse vocês, eu dava um up, porque tem horas que as palavras fogem, além da conta. Um mundo de regeneração. Um mundo de regeneração, né? Um mundo de quinta dimensão, um mundo de amor. E este é um tempo, né? Este mundo, ele vai ser construído pela sua humanidade. Humanidade que vibra nessas frequências, que trabalha pelo amor, pela compaixão, pelo respeito, pela alegria, pela solidariedade, pela harmonia, pela gratidão. Somos nós que atuaremos nesta ou com esta consciência dos mestres, agindo no plano físico para que esse mundo se consolide. Tem uma frase aqui, queridos, a luz está vencendo, não importa o que vocês estejam assistindo na televisão. A luz está vencendo e se você for julgar este planeta pela mídia, você não terá muita paz. Quero que você pare de fazer isso. Eu já cansei minha língua de falar sobre isso. Eu já cansei de falar, gente, relaxa, sai da mídia. Eles mostram um mundo que os controladores querem. Não é o mundo real. Existem coisas difíceis acontecendo? Existem. Tem gente sofrendo? Tem. Mas existem coisas belíssimas acontecendo. E em meio ao sofrimento existe muita gente boa agindo. Existem pessoas maravilhosas que estão imbuídas das suas missões, levando amor, levando fé, coragem, levando assistência real, física, mental, emocional, psicológica, energética, espiritual para as pessoas. Esta é a maior armadilha que eu ainda vejo as pessoas caindo. Notícias. Aí o que acontece? Às vezes a gente está meio desanimadão, está meio assim perdidão, achando que... Eu também acho que está demorando, eu não vou dizer que não. Tem horas que os pacovás da gente chegam... Mas aí você começa a perceber que você fica assim quando você está muito envolvido com notícias, mesmo que você selecione. Então assim, esse é o meu conselho já há muito tempo. Se você quer ter paz, saia desta porcaria da mídia. Porque não precisa muito. 1 minuto de notícia já te coloca num estadozinho meia boca. E o que eles falam pra gente não é verdade. Já começa aí. Vital já cansou de falar, concordo com o Vital mais uma vez. Você quer ter uma pequena noção da verdade? Pegue o que a mídia fale e inverta. Eu não quero nem me dar a este trabalho, porque eu não vou me contaminar com essa sujeira. Mas vamos lá. Entre em seu coração e entenda que não importa o que você acha que está errado com o mundo ou o seu país ou a maneira como as coisas estão funcionando. Volta. Entre em seu coração e entenda que não importa o que você acha que está errado com o mundo ou com o seu país ou a maneira como as coisas estão funcionando. A compaixão começa a vencer. E você verá isso em muitas áreas, de humanos começando a se mover da maneira como eles acham que as coisas funcionam. Então assim, não importa o que está acontecendo lá fora. E quando eu digo não importa, não é que você não se importe com as pessoas. O que eu quero dizer é só para reforçar o que eu falei da mídia. A gente não sabe, de fato, o que está acontecendo. A gente não sabe se as notícias do exterior, de fato, são reais. Assim como a gente não sabe o que o exterior sabe do que está acontecendo aqui. A mídia é controlada e corrompida. Vocês já viram um vídeo que rola aí na internet? Isso aconteceu em 2020 e isso aconteceu recentemente. Não sei quantas redes de televisão falando exatamente a mesma
passando exatamente a mesma informação. Quando eu digo a mesma informação, é Ctrl+C, Ctrl+V, é copia e cola. Exatamente as mesmas palavras. Como assim? Eu não lembro quantas, são várias, é um vídeo que mostra lá, uma pessoa está filmando, mostra lá, não sei quantas redes de televisão, concorrentes, entre aspas, e elas dando a mesma informação. Obviamente, defendendo o sistema, né? Que as paga muito bem para mentir o tempo todo. Aí você fala, mas peraí, como assim? Não se deram ao trabalho nem de modificar um pouco o discurso. E aí você confia nesse tipo de informação? Eles mentem o tempo todo, intensificaram a mentira de 2020 para cá, mas vamos lá. Você poderia esperar que um humano voltasse e assumisse o comando, ok? Voltou. O mestre voltou. Essa é uma ideia muito antiga que tira o seu poder, porque mais uma vez você está jogando nas costas de alguém, mesmo que seja um ser elevado. E o seu poder entra onde nessa história? Hã? Aí está você mais uma vez em um sistema que diz que você não precisa fazer nada, porque tudo será feito por você e para você. Você acha que isso funciona, de fato? O que cabe a nós, cabe a nós. Nós precisamos fazer. E ele já nos disse que nós temos condições de fazer. Esse é um pensamento de energia antiga. Em vez disso, aqui está a verdade. Você é magnífico. Tem sabedoria dentro de você e ela sempre esteve aí. E à medida que o véu é levantado levemente, você começa a ver a sabedoria, a maturidade, a intuição do que está por vir. Nós somos magníficos, somos divinos. Nós somos filhos da fonte que tudo é como ele também é. Nós somos seres extraordinários. A gente só precisa confiar e acessar essa nossa bagagem de alma. Quando eu digo bagagem de alma, eu não estou falando de lembrar de vidas passadas. Eu estou falando de acessar um conhecimento inato. Muita gente já está nesse processo. É aquele tipo de coisa. Eu não sei como eu sei. Eu só sei que eu já sei disso. Ou você fala alguma coisa e dali a pouco vem uma pessoa do nada, ou um vídeo, ou uma mensagem que simplesmente traz a explicação daquilo que você falou sem que você soubesse por que você sabia daquilo. Isso é bagagem. É você ouvir alguém falar alguma coisa e falar, meu, eu já sabia disso aí. Isso é bagagem de alma. É confiar nesta bagagem. Nós somos esses seres. Claro que nós fomos moldados a não acreditar, né? Não confiar nessa bagagem. Mas já passou da hora. Consciência é energia. O próximo passo para você é criar a consciência de luz e de paz. Isso a gente pode fazer a qualquer momento, onde quer que estejamos, até aqui, nesse momento, enquanto eu falo com vocês. Vibrar luz, vibrar amor. É para isso que a gente está aqui. Tem um texto que rola aí, eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu trago. Que fala que o simples fato de estarmos encarnados aqui, ancorando luz, já nos faz cumprir a nossa missão. Num mundo onde tanta gente ainda vibra no medo, na dúvida, na raiva, na dor, né? Fica aí se esfacelando, assistindo a mídia, mentir, adoidado, toda a energia contrária a isso é muito bem-vinda. E a gente não pode esquecer que a luz é infinitamente, ou as energias positivas são infinitamente superiores às energias negativas. Você assiste a mídia, eles lhe dizem com o que se preocupar e você faz isso. Depois você volta a assistir e talvez até compre um dos produtos deles. Eles são muito sedutores, não dá para negar isso. Por isso que eu falo tanto. Esteja atento, não dê brecha.
Não dê brecha. Corte o mal pela raiz. Há luz aqui, há compaixão aqui. Há mais pessoas dedicadas a ajudar os outros do que nunca, com esperança por uma terra mais compassiva, um governo mais compassivo, uma estrutura corporativa mais compassiva e até talvez uma igreja mais compassiva. A minha ideia sobre igreja é que em pouco tempo as religiões de fato deixarão de existir, até porque as pessoas vão entender que o contatinho, é direto. Você não precisa de intermediário, não precisa quem lhe diga, faça isso, faça aquilo outro, isso aqui você não pode fazer, olha, isso aqui é pecado, você vai arder nos quintos que você está fazendo isso. Aliás, quando essa esparrela toda vier a público, né, do que são essas instituições e tudo mais, pode ser que num primeiro momento haja uma grande mudança dentro das instituições religiosas, porque talvez não seja um corte brusco. Na minha opinião, eu vou dizer da minha preferência, não quer dizer que vai acontecer. Eu preferia que fosse. Mas eu acredito que muita gente não tem condições de entender que essa conexão é direta. Precisa ainda de uma referência. Então, que haja uma grande transformação no sentido de pessoas imbuídas realmente de amor e compaixão possam se tornar pessoas que possam colaborar com aquelas que ainda dependam, né, desse tipo de instituição. Embora eu acho que isso aí não vai muito longe não, é o que eu acho. Acredite ou não, todas essas coisas são possíveis e algumas delas em andamento e todas elas alcançáveis. E é por isso que você está aqui. Você veio para isso. Você não veio para se preocupar, nem para ser vítima. Você veio para ser um mestre. Nós estamos aqui desenvolvendo nossas capacidades, potencialidades, retornando à nossa essência de mestre que nós somos. Então aqui fica esta, canalização de Cryon. Eu estou extraindo do blog de Coração a Coração. Vou deixar no link, na descrição deste vídeo, o link para quem quiser ler. Aliás, esse blog tem mensagens muito bacanas de muitos autores e canalizadores conhecidos dentro do meio espiritual e vale muito a pena. Então, mensagem de Cryon: o Messias realmente retornará? A gente se vê aí num próximo conteúdo, crianças. Fiquem com Deus, um beijão para vocês e até a próxima.